começamos de novo mais um vídeo falando sobre romantismo. Pois é, mas dessa vez não vamos falar sobre romantismo na poesia. Vamos falar sobre o quê? Sobre prosa romântica brasileira. Pois é, sabe qual que é a diferença entre prosa e poesia? Explica pra gente. Ué, poesia é escrita em versos e prosa são aqueles textos corridos, tá? É um texto que é constituído por parágrafos. Pois é, então agora a gente está falando de um texto aí um pouco mais longo, onde você vai estar dentro de um ambiente, né, bem mais rico do que você vai encontrar dentro da poesia, que tem uma preocupação muito mais estética, né, do que quanto a essa escritura de contar uma história, explicar um processo. E isso vai acabar marcando o quê? Como é que as pessoas viam o mundo onde elas viviam. Então, tudo aquilo que a gente falou nas videoaulas sobre a poesia no romance, a gente vai encontrar aqui também. Mas vai ter um elemento novo, que é o quê? Um novo tipo de sociedade que a gente está vivendo. Bom, se você assistiu aos outros vídeos, você deve lembrar que a gente está falando então de uma sociedade do século XIX. E a sociedade do século XIX vai ter algumas diferenças, que vai estar ligada ao quê? Ao processo de urbanização que vai começar a rolar dentro do Brasil. Tá, eu sei, urbanização no Brasil só dá para a gente falar direito a partir da década de 1930, né? Mas já no século XIX, essa ideia do espaço urbano começa a ser construído, começa a ser formado. E você vai criar toda uma sociedade nova aí. Uma sociedade que está ligada a um ambiente preso ao comércio, preso à produção industrial, mesmo que ainda muito nascente, né? E preso a uma sociedade que está ligado a uma cultura mais cosmopolita. Então vai ter uma influência aí de cultura europeia muito forte dentro da sociedade e até de uma organização social, que é coisa que vai aparecer, que depois o professor Rosi vai falar um pouco aí, sobre, por exemplo, a figura da mulher, né? Porque a mulher passa a ser uma figura assim, diferente do que existia até então. Porque agora a gente está falando de uma mulher urbana, portanto, não estamos falando daquela senhora de engenho, né, a senhora do café, nada desse tipo aí, mas a gente vai estar falando do quê? De uma mulher, fala. Também, né? Ela também está lá, mas agora você tem uma mulher nova, né, que é a dama da cidade. E não só a dama da cidade, a mulher trabalhadora urbana também está presente. Então você vai começar a ter uma pluralidade de você tentar entender que raio de mulher é essa, que raio de pessoa é essa que vive nesse ambiente novo, né? E esse ambiente novo também vai oferecer um negócio que vai ser muito importante para a literatura, que é o folhetim, né? Que raio que é o folhetim? É a bisavó da novela, né? Que era que, pô, a escrita de folhetim era o quê? Eram contos, né, que eram publicados em capítulos e que saíam em jornais. É que não era um conto. Não era conto. Desculpa, falhou a técnica aqui, né? Eram histórias em capítulos lançados em jornais, né? Parecido com o que você tem de novela de TV, que teve de novela de rádio. Então, era uma publicação que ela não estava completamente pronta. Ela ia se transformando de acordo com a recepção do público também, que acabava interferindo nisso de gostar de um personagem, não gostar de outro. Vê, para isso aparece uma figura nova, que é a pessoa que lê. E essa pessoa que lê vai mudar toda a estrutura do que é que está sendo escrito, não é não? Mais ou menos. Então né? manda ver, correto. Não, porque assim, os autores eles tinham total autonomia para poder escrever as suas histórias, mas o público sim, escrevia para os jornais ali, falando com o que gostaria que acontecesse com o enredo e tudo mais. Porque na verdade, por isso que eu corrigi na questão do conto, porque as histórias, né, há uma continuidade, só que realmente é esse formato que nós vemos na TV. Então, cada dia ali vai aparecer um trecho dessa história, dentro desse próprio trecho haverá ali até pontos de clímax, e que o autor vai segurar para poder dar continuidade no próximo capítulo que viria na semana seguinte, né, dentro do jornal. Né? Tanto que tem um livro dessa época que ele não nasceu como livro, ele nasceu como folhetim, ele saía capítulo por capítulo e posteriormente foi editado como livro. Exatamente, né? Na verdade a grande maioria desses livros românticos foram feitos dessa forma, né? Justamente nascendo como uma forma de entretenimento, certo?
E justamente por ter esse público, eles vão ter aí uma divisão dentro das prosas, né? A gente não vai ter só uma espécie de romance. Aqui no Brasil a gente vai ter dividido entre prosa social urbana ou o romance de costume. Que vai acabar afetando justamente esse público novo que vai surgir, né? Então o público leitor vai se ver no texto, né? E também vai meio que educar, porque o que acontece? Quando nós temos ali os romances de costume que são feitos geralmente na área ali do Rio de Janeiro, os outros estados, os outros lugares brasileiros vão ler e vão entender como que funciona justamente esse novo centro urbano, né? Então, assim, quando ele falou de ser metrópole, né? Eu até brinquei aqui com o Vogue, né? Porque o que acontece? Rio de Janeiro é justamente o centro urbano e mais moderno do país. Então as pessoas queriam saber o que acontecia lá, só que não tinha fotografia, não tinha internet, não tinha Wi-Fi. Então o que nós tínhamos que fazer? Escrever histórias sobre o lugar com muita descrição. E aí o pessoal vai começar a tentar imitar, porque queria ser desse jeito, né? Sim, então vai acabar utilizando também esses romances pensando no novo, o que vai poder adotar para si. E ao mesmo tempo, os autores, eles eram conservadores. Então ali eles vão mencionar como que as pessoas deviam se cuidar, como que elas deviam agir na sociedade. Então, dificilmente você vai ler uma mulher romântica que, por mais força que tivesse, estaria sozinha dentro desse ambiente. Ela sempre estaria acompanhada com a sua dama de companhia, ou com sua mãe, com sua tia, sempre alguém ao seu lado, porque mulheres naquele período não podiam andar sozinhas. Sem falar da questão religiosa, de sempre ir para a igreja. Então, há no romance A Moreninha, por exemplo, um trecho em que o protagonista, que é apaixonado por ela, fica observando, né, justamente ela perto do altar e ela se ajoelhando e fazendo as suas preces para Nossa Senhora. Então, veja bem, não era qualquer uma por quem ele se apaixonava, era uma mulher de família, religiosa, sempre acompanhada e que tinha ali um alto grau de moralidade. E se você lembrar dos vídeos que a gente falou de poesia, você vai lembrar inclusive da referência que tem daquela visão de uma idade média idealizada dentro da experiência do romantismo. Só você pensar na musa inspiradora da canção de Gesta, né? A Dulcinea del Toboso do Dom Quixote de la Mancha, né? Então a figura idealizada, né? Sim. E como você falou da questão da medieval, né, onde vai aparecer bastante o nacionalismo nesse período é justamente nas prosas indianistas, em que vai ser muito bem definida por José de Alencar também. Né? A gente vai ver o José de Alencar assim como um grande nome do romantismo. Embora ele vá buscar aí o nativo brasileiro, e ele tem muito orgulho disso, ainda vai permanecer aqueles traços medievais e brancos, né, europeus, que nós já vimos em Gonçalves Dias, dentro da poesia. Então, essa questão ética, né, e moral do cavaleiro medieval vai aparecer, de uma certa forma, ainda nos nossos romances indianistas. A gente falou do Rio de Janeiro, ali da prosa urbana, mas também a prosa regionalista. E aí é bem bacana, porque eles vão falar de um Brasil colonial que ainda existe no interior, no sertão. Coloquei entre aspas porque o sertão não é o mesmo sertão que nós conhecemos hoje, né? A gente usa essa nomenclatura quando a gente quer falar justamente de aquele interiorzão, tipo Nordeste, Centro-Oeste, aquele pedação ali, né? Exatamente, não é esse tipo de sertão. O sertão que nós falamos que é utilizado, né, quando fala do sertanejo, por exemplo, nesse período, é justamente a contraposição, que as cidades eram mais litorâneas e quem não estava no litoral estava no sertão, né? E por fim, nós também temos aí uma prosa histórica, em que o José de Alencar, novamente, vai acabar contando de maneira romantizada algumas histórias do Brasil que nós tivemos até então, né? Pois
Beleza. Começamos por quem? Quais são os autores que a gente vai começar a trabalhar? Então, eu vou deixar a cereja do bolo, que é o José de Alencar, para o final. A gente vai começar com o Joaquim Manuel de Macedo. Que o Joaquim, ele é considerado como o primeiro romancista justamente por ter escrito A Moreninha, conforme eu falei para vocês. E A Moreninha é o livro que abre o período justamente por ter muitas caracterizações do romantismo. Então, nele há essa questão da mulher extremamente idealizada, desse amor idealizado, né, e dessas atitudes urbanas que já começam a aparecer valorizadas, né? Fora a questão do nacionalismo, da ideia da natureza como descrição do sentimento, tudo aquilo que nós já comentamos, inclusive, que é uma característica que são características românticas, né, do século XIX. O que é interessante que o Joaquim Manuel de Macedo, ele acaba desbancando o Teixeira e Souza, que realmente foi o nosso primeiro autor de folhetins. Mas, enfim, o cara não caiu muito no gosto da crítica, então o pessoal nem lembra dele, né, coitado? Aliás, falando da Moreninha, a própria ideia de A Moreninha tem um quê de mostrar o que é a figura nacional, né? O que é diferente do europeu, né? Não muito. Nesse Moreninha aqui é simplesmente a questão da cor da cabelo da menina mesmo. É porque a história, ela acaba acontecendo, ela é tão romântica, é tão fofo, né? O que acontece? Eram duas crianças, né, que ali se conheceram e brincavam, tal. Ela tinha 8, ele tinha 9 anos, e nas suas brincadeiras eles acabaram jurando o amor um pro outro. Tão lindo! O primeiro amor. É o primeiro amor. Ah, que fofo. E nessa jura de amor, eles realmente levaram a sério. Só que aí eles cresceram, cada um foi pro seu lado, e o rapaz mudou de cidade e tal, e quando foi estudar fora, que era assunto de sempre, e quando voltou, aí vem aquelas questões românticas que a gente nunca entende direito. Ele não reconheceu a moreninha, ele não reconheceu mais a menina. Virou uma morena espetacular. Virou uma morena espetacular. E ele também era um safado. E aí que entra também uma outra característica do romantismo dentro da prosa, porque o amor aí, ele vai mudar as pessoas. Então, é onde entra a questão idealista, que o amor, ele sempre vai ser capaz de fazer aquela pessoa que é ruim se tornar boa. E se acontecer alguma coisa, essa pessoa não se tornar boa, ela vai acabar morrendo por amor também. Então, assim, essa é a grande tônica dos romances, né? E o cara era safado, né? Ficava com todas e tal, até que ele chegou a conhecer a moça, e ela sabia que era ele, só que ela ficou na miúda só para ver até onde ia. Né? Até chegou no final, ela falou, eu te amo, mas... E ele, eu também te amo, mas o problema é que eu prometi o meu amor para uma outra pessoa, e eu vou ter que dar esse amor para ela. Aí ela olhou pra ele, né, e quando eles eram crianças... Vai dar spoiler assim? Eu vou mesmo. Depois que é legal. Também deve cair em mim. Exatamente. Aí ele, assim, ela tinha dado quando eles eram crianças, eles tinham trocado presentes entre si, e ela deu pra ele um camafeu. E aí ele falou, ela falou pra ele, enquanto eles estavam ali naquelas juras de amor, não, mas eu não vou poder ficar contigo porque eu já me prometi pra outra. E aí ela falou, olha, esse cara realmente não é tão sacatrapo assim como... Não, e ele realmente cumpre com a promessa que ele fez. E aí o que ela faz? Eu fiquei com você, né? Eu sou a sua... Aí ela mostra o camafeu pra ele. Então, eu sou a sua amada. E os dois ficam juntos. Nossa, que espetáculo. Né? Assim. Surreal. Olha, por exemplo, um trechinho aqui pra gente perceber essas características românticas, assim, ó. Como de costume, a tarde teve de ser empregada em passeios a bordo do mar e pelo jardim. O maior inimigo do amor é a civilidade. Augusto o sentiu tendo de oferecer o braço à senhora Dona Ana, mas esta lhe fez cair a sopa do mel, rogando-lhe que o reservasse para sua neta. Olha só, tá vendo? Ele não anda sozinho. Tá vendo? Ele foi lá oferecer o braço para a Dona Ana. Não, fica com a minha neta. Mas estavam as duas juntas. Sim. Andando à beira do mar. Tem que ter alguém para segurar a vela. Claro. Né? Em uma das ruas do jardim, duas rolinhas... Olha essa cena. Duas rolinhas mariscavam. Mas ao sentirem passos, voaram e pousaram não muito longe em um arbusto e começaram a beijar-se com ternura. E esta cena que se passava aos olhos de Augusto e Carolina. Estou imaginando os bicos das pombas se beijando, né? Deve ser um processo meio complicado.
Igual pensamento, talvez, brilhou em ambas aquelas almas, porque os olhares da menina e do moço se encontraram ao mesmo tempo. E os olhos da Virgem modestamente se abaixaram, e suas faces se acendeu um fogo, que era Pejo, e o mancebo, né, apontando para ambos, disse: eles se amam. E a menina murmurou: são felizes. Oh, que amor. Tá vendo? Tá vendo a questão do papel da natureza? É bastante como ela vai acabar traduzindo aquilo que eles não poderiam falar com maior sensualidade. Tá vendo que não foram duas pessoas que se beijaram? Sim, foram as pombinhas. Foram as pombinhas. Justamente. Tá? O próximo autor que a gente dá destaque é o Manuel Antônio de Almeida. Nossa, esse é um dos meus favoritos, porque ele escreveu Memórias do Sargento de Milícias. Eu achei desesperador quando eu li esse livro a primeira vez. Por quê? Por causa da ordem como é contado o texto, ele vai e volta no tempo, eu me perdi o tempo todo. Ah, mas é muito divertido. Então, assim, esse é um dos livros assim que foi até chamado por José Veríssimo de antirromântico. Por que antirromântico? Porque ele era um livro que acabava saindo daquele ideal composto pelo romantismo. Tinham coisas ali que os românticos olhavam assim, mas peraí, como assim? Né? Não está de acordo com a escola romântica, com o que a escola romântica prega, né? Por quê? Uma das coisas inovadoras do livro foi justamente retratar a classe mais humilde. Então, no livro, né, a maioria dos livros ali está falando sobre uma burguesia ou sobre os senhores do café ali que estão no sertão, né, do café, do açúcar, enfim. E aqui não, está falando do pessoal pobre mesmo. O pai do Leonardinho, aliás, o padrinho do Leonardinho é um barbeiro. Tá vendo? Gente humilde. E ele era um sargento de milícia, né? Porque a gente sabe, milícia não é esse organização criminosa que a gente usa o termo hoje, né? Milícia era tipo uma guarda civil, e assim, eram os caras que eram catados na rua, tipo assim, sua vida não vale muito mesmo, capaz que você morra correndo atrás de bandido, mas enquanto você estiver aqui, toma uma graninha, é o cara que topava qualquer coisa, né? Topava qualquer coisa? Assim, não, mas eles eram as pessoas que realmente colocavam moralidade na cidade, né? Tanto que o Major Vidigal, que é o maior, na verdade no livro ele acaba sendo um antagonista, né? Só que ele acaba mudando o Leonardinho, que o Leonardinho ele é o anti-herói, ele é o primeiro anti-herói brasileiro assim, da nossa literatura. É quase um saci. A gente ama ele, mas ele é tão pilantra. Ah, sim, mas o Major Vidigal, dando já spoiler, é que quem consegue mudar o Leonardinho, né? É uma figura realmente que existiu no Rio de Janeiro. Todo mundo tinha medo do Major Vidigal, né? Que era realmente uma pessoa que impunha respeito. Ah, sabe o que eu lembrei? Lembrei do negócio que quando eu li, eu não entendi, e muitos anos depois, né, já era adulto, que eu descobri de um trecho que fala que o Leonardinho, eu não lembro qual que era a expressão, que ele nasceu de uma pisadela e um beliscão. Vai dar spoiler aqui na minha aula? Vamos lá. Tudo bem, vamos lá. Então vamos lá. Justamente, então ele sai um pouco justamente por ter um anti-herói, né? Então não era um herói idealizado como todos os outros romances tinham, né? Não era um Lancelot. Era um safado. Ele falou assim que ele nasceu da pisadela, de um pisão e uma piscadela, né? Ou seja, quando os pais dele vieram de barco para o Brasil, né, eles ali estavam flertando, e o flerte era justamente pisar no pé da moça, que não podia chegar how you doing, tá? É nóis. Não podia, né? Pisar no pé. E ela correspondeu beliscando a mão dele. E ali já dá a entender que naquela noite mesmo rolou um vem cá minha nega, né? Eu acho que isso é um tanto quanto despropositado, mas tudo bem, né? E quando chegou no Brasil, ela já estava grávida. E também dá a entender que ela já estivesse grávida antes de entrar no barco. Talvez nem fosse dele de verdade. Nem fosse dele. E enfim, eles acabaram ficando juntos, né? Se casaram, o Leonardo e a mãe do Leonardinho. Só que ele cansou, porque ela era muito espavitada. Tá? Não era uma dama? Não era nem um pouco uma dama.
Tanto que ela acabou largando o menino e fugiu para Portugal novamente, né? Junto com ai meu Deus, com o capitão, né? Eu ia falar com o piloto do barco, olha isso. Então, olha só a questão. Então, quem criou o menino acabou sendo o padrinho, que mimava o moleque pra caramba e não via que o quanto o moleque era safado. Uma família completamente desajustada. Não, que família? Não tinha mais família, o pai também foi embora, né? Então, nós temos essas questões que até então, imagina, em nenhuma obra isso iria aparecer, né? Aí o Mário de Andrade, olha que bacana, até o Mário de Andrade, o Mário de Andrade, além de um grande poeta, né, um grande escritor que a gente vai ver depois no modernismo, lindo, maravilhoso, ele também era um grande estudioso da língua portuguesa, né? E ele chegou também a estudar esse romance e acabou classificando como uma novela picaresca. O que seria isso? Então, é um tipo de aliás, é uma novela típica espanhola, tá? Em que é feito com personagens assim para ser engraçado, cômico e ao mesmo tempo grotesco, né? É para rir do ridículo. Exatamente. Tanto que um dos personagens, né, no caso o protagonista é um pícaro mesmo, que é justamente aquele personagem trapaceiro, que é a figura de Leonardinho, né? Já o Antônio Cândido tem maravilhoso, estudioso da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Ele classificou como uma fábula realista, um romance malandro e um romântico excêntrico, tá? Por quê? Uma fábula realista? Justamente por mostrar essas questões sociais, né? Mostrou um outro lado. Não chegou a ser um romance realista nem de transição, porque ele ainda vai trabalhar com a ideia da idealização, né? E também, como eu comentei já, né, no final da obra, o Leonardinho, que era um safado, se torna uma pessoa de respeito. Então, nós temos aí a questão da idealização. O final é feliz. Com certeza. E ao mesmo tempo a questão da fábula que ele acaba sendo feito para poder ensinar as outras pessoas de como não agir, né? O romance malandro vai entrar justamente para essa questão da safadeza do Leonardinho e dos demais personagens que estão na obra, né? E ele é excêntrico justamente por ele sair dessa linhagem fechada que nós temos de comum dentro do romantismo. Então, se é para ser nacionalista, vamos criar um romance nosso, de verdade, né? Assim, mas infelizmente na época esse romance ele até foi vendido bem, as pessoas gostaram, mas ele ficou esquecido. Não era levado a sério? Não foi levado a sério. Anos depois é que ele foi reavivado por outras pessoas que acabaram achando ali, tanto que outras pessoas até colocaram outros nomes, ele chegou a se chamar Um Brasileiro, né? Justamente porque ele acabava saindo muito do comum, então isso chocava um pouco as pessoas, né? Por exemplo, você estava comentando agora da Pesadela, esse é o primeiro capítulo, tá lá assim, ó, era no tempo do rei. Então começa até a gente nessa parte histórica, né? Porque vai buscar o nascimento do Leonardinho lá na primeira fase do século XIX. Se é o rei, tá falando de Dom João VI. Uma das 4 esquinas que formavam as ruas do Ouvidor e da Quitanda cortava-se mutuamente, chamava-se nesse tempo o Canto dos Meirinhos. Tá vendo? Já começa com a descrição do local. E bem lhe assentava o nome, porque era aí o lugar de encontro favorito de todos os indivíduos de classe, que gozava então de não pequena consideração. Os meirinhos de hoje não são mais do que a sombra caricata dos meirinhos do tempo do rei. Esses eram gente temível e temida, respeitável e respeitada. Formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia todo o Rio de Janeiro no tempo e que a demanda era entre nós um elemento de vida. O extremo oposto eram os desembargadores. Então, tá vendo? Quando a gente está falando do sargento de milícias, do meirinho, é justamente os meirinhos eram os guardas ali que impunham respeito. Aliás, quando ele vai falar assim da Rua do Ouvidor, acho que mesmo se você nunca esteve no Rio de Janeiro, você já ouviu esse nome, né? Assim como se você nunca esteve em São Paulo, já ouviu falar da Avenida Paulista, ou seja, algo do gênero. Vê, vai criando referências do que é esse mundo, né? Que é o centro do que é o espaço onde eles estão vivendo, né? O Rio de Janeiro. Exatamente. Ora, os extremos se tocam e esses tocam-se
Fechavam um círculo dentro do qual se passavam os terríveis combates das citações, provará as razões principais e finais, e todos esses trejeitos judiciais que se chamava o processo. Daí sua influência moral. Tá vendo? Mesmo assim nós temos, dentro dessa história toda, uma questão moral. E aí depois ele começa, esse aqui é o primeiro capítulo, ele fala primeiro ali da questão, tá vendo? Ele busca primeiro a questão da moralidade, para depois ele falar dessa questão de como os pais se conheceram e tudo mais. Certo? Certo. Quem que é o próximo aí? O Visconde de Taunay ou Toné? Eu já ouvi bastante Toné, mas Né? vai saber qual que é a procedência, né? Então a gente tem, chamaram de Chamaloei, eles assim, de Taunay mesmo, tá bom? Ele foi um autor romântico interessante porque ele não foi dominado pelo sentimentalismo que era natural das obras daquele período, né? E ao mesmo tempo ele conseguiu trazer para a obra diálogos que incorporavam o falar coloquial do homem interiorano. Então já começou a aparecer aí resquícios, né, trechos assim, do que nós vamos ter de variação linguística depois vista dentro do pré-modernismo. E já vai ser uma marca de regionalismo, né? Exatamente, daquela questão nacionalista, né? Só que tinha que ter muito cuidado ao fazer isso, porque a forma como se escrevia os textos tinha que ser regido pela mais culta gramática. Então também tinha que ter muito cuidado para que as pessoas não entendessem isso como erro e daí achar que está mal escrito. A obra caía em descrédito, né? E ele foi famoso porque ele acabou escrevendo Inocência, que é a história de uma moça, né, que foi criada ali pelo pai, né, sem a mãe, e o pai prometeu a mão dela, né, o casamento, né, para um outro homem parecido com ele, né, que era um homem de bastante honra, mas era extremamente rude. Né? Não era civilizado, que nem está falando desse espaço novo. Não, ele era extremamente rude. E o que acontece com a Inocência? Ela não gosta do cara. Isso também é interessante, porque nesse período ainda é muito comum os casamentos por combinação, por acordo. E para os autores românticos, principalmente os burgueses, claro, isso era alvo de crítica, né? Porque justamente esses casamentos por acordo já não era mais bem visto pela sociedade. Ainda mais que a gente está falando de uma burguesia nova, né? É uma nova camada social que está se erguendo e que está se opondo àqueles barões da produção agrícola, do café, do cacau, seja lá de onde for. Né? Sim, também. E também daquilo que dos resquícios que nós temos da colônia ainda, dos barões e dos condes e assim por diante, né? Porque, na verdade, nós tínhamos aí pessoas que tinham títulos, mas não tinham dinheiro. E pessoa que tinha dinheiro não tinha título. E aí, assim, quem mandava era a pessoa que tinha título. Pois é. Né? Então, vai ser uma característica que a gente vai continuar vendo depois no realismo e no naturalismo. Né? E, enfim, já no romantismo isso era bastante criticado. E justamente a Inocência vai mostrar isso. O que acontece? Ela acaba se apaixonando pelo Cirino, que era um curandeiro. E, obviamente, o pai dela não quer esse casamento. O que acontece? A gente não spoiler de tudo mesmo, tá? O que acontece? O quê? O Manecão, olha o nome do cara, Manecão. Manecão é fantástico. O Manecão, entendeu? Se eu tivesse no casamento, assim, prometido pra alguém chamado Manecão, eu também iria me recusar a se casar com essa pessoa, né? E o Manecão foi lá e matou o Cirino. Bordoada. Né? Matou. E aí aconteceu... como todo bom romance romântico, a Inocência também morre. Quase que Tristão e Isolda. Exatamente, né? Então nós vamos ter bastante influências desses tipos de obras que nós temos aí, já dentro do romance português, inclusive, tá? Aí nós também, eu não vou ler trechos dessa obra, tá, pessoas? Eu já vou falar para vocês do Bernardo de Guimarães. Quem que é esse sujeito aí? Ele é bastante divertido. Ele veio estudar em São Paulo, aqui na Faculdade de Direito. Sabe com quem ele conheceu? Quem? O Álvares Azevedo. O Álvares. Aquele que a gente falou no último bloco? Exatamente, eram amiguinhos. E sabe o que ele fez junto com o Álvares Azevedo? Escreveu alguma coisa com ele? Não, melhor. Ele
fundada a Sociedade Epicureia. A gente citou isso, inclusive, quando tá falando da poesia. Aquela lá, inspiradas nos poemas do Lord Byron. Uhum. Exato, regada a vinho, regada a boemia. E mais vinho. E bastante vinho. Exatamente, bastante boemia. Né? Mas o que é interessante dele, né, que ele era mais dado à prosa, claro, né, e ele foi o precursor do regionalismo brasileiro. E o que é interessante também é que ele mostrava justamente os costumes sertanejos, tá? Tanto que, por que ele é importante? Só porque ele conheceu o Álvares de Azevedo? Não. Não, porque ele escreveu A Escrava Isaura. A Escrava Isaura, você já deve ter visto essa história, né? Você não assistiu a novela? Eu assisti, não teve como, né? Isso repetiu tantas vezes que eu tive que assistir. Que bom que você não é chinês. Né? Porque eles gostam disso aí? Demais. Pra caramba. A novela passou diversas vezes lá. Jesus amado. Nossa, os chineses amam. Até hoje a Lucélia Santos, quando vai lá pra China, é assim, recebida com louros. A Lucélia Santos, nessa altura, já tem idade pra ser a avó da Escrava Isaura, né? Porque ela é jovem naquela época. Já. Mas e a Escrava Isaura é um romance tão fofo, assim, que é justamente a história de uma escrava branca. Assim, ela era filha de escravos negros e ela não era alforriada. E o pai, assim, só que ela era muito querida. E aí que é interessante, porque tem gente que diz que ele é um romance meio que racista, porque embora ela fosse de descendência negra, né? Ela era delicada, não que os negros não sejam, pelo amor de Deus, não entendam isso. Mas era a forma como se pintava, Exatamente, eu estou falando aqui do jeito que estavam falando do século XIX, né? Vamos separar aí, né, para as pessoas entenderem isso. Então, a forma como ela era descrita não era convencional a como eram chamados os negros no período. Se você viu a parte de poesia, lembra que eu falei da ideia do processo de branqueamento do Brasil, né, de você substituir o escravo por aquele europeu. Então, realmente tinha essa visão preconceituosa de que o europeu branco, civilizado, cristão, era melhor do que o negro africano, né, desse trabalho braçal. Então, vai ter um quê racista nisso aí mesmo, mas a gente tem que encaixar dentro do período para não cometer um anacronismo aí. Exatamente. Aí o que acontece? O dono da fazenda, que gostava muito dela, inclusive, morre numa alforria. E o filho dele, Álvaro não, desculpa, o Leôncio, gente, eu tenho que colar mesmo porque são muitos nomes. O Leôncio assedia a Isaura o tempo todo, é um saco. E ela é apaixonada pelo Álvaro, que é um jovem abolicionista. E é claro que a história vai ser recheada ali de contratempos, de drama, porque os dois não querem ficar juntos, mas está lá o Leôncio que não quer deixá-los ficar. Até chegar no final feliz, obviamente, que acontece o quê? A Isaura vai ficar com o Álvaro. Exatamente, tá? Então nós temos toda essa dramalhão no meio da história para acabar com os dois juntos no final, tá? Mas é bem legal. Agora, interessante também, nós temos aí o Franklin Távora. Esse eu nunca ouvi falar. Então, o Franklin Távora, ele entra na história com o romance O Cabeleira. O Cabeleira. Mas o porquê que é interessante? É o romance? Não, de verdade, gente, o romance é muito parecido com os demais. Sim, a prosa romântica é muito parecida nesse sentido, né? O que acontece com esse Cabeleira? O nome dele é José Gomes, essa história é vendida como uma história real. Do cangaceiro? Sim! A história do cangaceiro que liga ele com o grupo do Lampião. O Lampião não, porque ainda é no século XIX. Então eu tô confundindo a história. Mas tem essa figura do Cabeleira que ele é o cara assim, do sertão, matador e coisa do gênero. Aí sim. Legal. E é por isso que ele é importante, porque justamente ele vai mostrar esse regionalismo nordestino. Isso também é interessante. Então vocês perceberam que a gente vai começar a falar, inclusive, de outras regiões do país. Saiu do Rio de Janeiro. Saiu um pouco do Rio de Janeiro, todo o romantismo sai. O José de Alencar, que nós vamos falar dele daqui a pouco, ele vai ter um romance chamado O Gaúcho. Ou seja, vai falar do sul do país. Sim. Ou seja, o país agora é visto em sua totalidade. Claro que vai ter o romance que acaba chamando mais atenção, são os do Rio de Janeiro. Né? Eu falo chamando mais atenção porque tem vários romances escritos nessa região, mas o Brasil começa a ser aos poucos mostrado, né? E justamente por causa desse romance O Gaúcho,
O Franklin Távora era um autocrítico do José de Alencar. Puxa, conta. Nossa, mas ele falava muito mal do José de Alencar. Por quê? Qual é o problema com o Porque garoto? o José de Alencar escrevia sobre tudo o tempo todo. Então, o José de Alencar, como a gente começou falando, né, que nós tínhamos romances indianistas, regionalistas, de costume, o José de Alencar fazia tudo isso. Topava que viesse. Ele escreveu crônica, ele escreveu até uma autobiografia, entendeu? Então ele escrevia tudo. E aí o Franklin não gostava. Nossa, como assim? Ele vai escrever alguma coisa de um lugar que ele nunca pisou antes na vida? Quer dizer que ele não foi pro Rio Grande do Sul? O quê? José de Alencar? Não. Não foi? E o Franklin Távora não gostava que ele escrevesse coisas de lugares que ele nunca pisou na vida. Nossa. E além... Era tipo aquela novela da Globo que tem um sotaque que ninguém sabe onde é? É, mais ou menos. E o Franklin não gostava nem um pouquinho disso. Dá pra imaginar um pouquinho. Então, assim... Gostei do Franklin. Não sei. Eu acho que, sei lá, não gosto desse tipo dessa ideia, não. Não? Não. Eu acho que, sei lá, acho que as pessoas são cidadãs do mundo. Então, mas voltando aqui, o Franklin, então, tipo... Se alguém tem que falar sobre o Nordeste, sou eu. Não, mas é outra pessoa que não veio eu aqui. Era desse tipo de... Ele era mimizento. Entendeu? Entendi. Tanto que assim, ele até falava mal do José de Alencar, porque o José de Alencar escreveu Iracema. Sim. E Iracema estava recheado de palavras do Tupi-Guarani, que o José de Alencar fez questão de estudar para colocar na sua obra, que ele acreditava que uma obra indianista tinha que considerar esse lado da nossa terra. E o Franklin Távora achava que eram erros gramaticais. Então assim... Ele era chato, então... Fica atazanando o homem, pois é. E eu, de verdade, nem acho o romance dele tão legal assim, mas enfim, né? Acaba sendo, desculpa pela opinião pessoal, mas acaba sendo aí uma história que vai marcar justamente o regionalismo nordestino, né? Que aí, no caso, o cara, ele é filho de um matador, né? E a mãe, embora tenha tido um caso com um matador, tenta criar o filho da melhor forma possível. Então o cara é dividido entre a arte, né, que ele faz serestas de violão, com a vida de crime. E aí acontece, ele se apaixona. Ixi. Né? Tá tudo entrando no esqueminha lá do Memórias de Milícias. Mais ou menos. O problema é que nem a paixão da vida dele muda. Vai continuar bandidão, sangue nos olhos. Faz ele mudar de vida, sim. Só que ela morre. Eita, diacho. E depois ele morre também. Nossa, romântico até não poder mais. Entendeu? Mas ele não morre por causa dela. Se bem que assim, mais ou menos por causa dela. Que como ela morreu, aí ele chutou o balde mesmo. E aí acaba sendo ele e o pai dele enforcados numa árvore. Um ao lado do outro, em praça pública. Spoiler. Total. Não, mas é legal, gente. Não, de verdade. Vamos combinar o seguinte, não existe spoiler com obra com mais de 100 anos. Não, se você não leu, vá ler, cara, por favor. Gente, eu também sou da seguinte opinião, assim, às vezes eu sei da história e eu quero ver como ela acontece. Vambora. Entendeu? Assim, tudo bem, você vai morrer no final. Você não assistiu o Titanic, cara? Estamos facilitando a tua vida porque não for prestar o Enem. Pode ser que esse livro caia lá. Mas é verdade. Você Então, assistiu o Titanic? Você assistiu o Titanic? Assisti, sabia que ia faltar no final. Você ficou, antes de chegar no José de Alencar, que vai ser o último que nós falaremos, comentar sobre Martins Pena. O que o Martins Pena fez de bom aí? Martins Pena é tão legal. Ele foi o nosso grande autor teatral brasileiro. Então ele escreveu diversas peças. O cara, ele aos 33 anos já tinha 28 peças escritas. Que, aliás, só dá pra ter peça teatral na hora que você tem cidade, né? Porque como que você vai reunir público, né? Só assim mesmo. Exatamente. E o interessante das peças do Martins Pena, que tinha um teor, vamos dizer assim, do teatro humanista, né? Porque, tipo, o Alto da Barca do Inferno. Pô, legal. Porque em cima do humor, ele vai educar, né? Estabelecer as questões morais. Com certeza, bem romântico, O que né? foi que ele escreveu de bom aí? Ele escreveu O Noviço. É dele, O Noviço. Pois é. O Noviço eu lembro, O Noviço eu li. Então, pois é, O Noviço é uma graça de história, Não né? lembrava do autor. Então, é o Martins Pena. Então ele consegue fazer esses tipos provincianos e populares, que as pessoas vão rir muito durante a obra, mas com aquela crítica social corrosiva e ao mesmo tempo hilária, né? Então, bom, se você leu, você lembra, né? Que é a história de uma senhora, de uma jovem viúva, que tem 2 filhos, e é tutora de um sobrinho, o Carlos. Sim. E aí ela conhece o Ambrósio, que é um baita de um safado. Inclusive o cara é até casado. Só que aí ele vai pra cidade eu esqueci o nome da mulher. Da tia do Carlos. Eu esqueci o nome da mulher, meu Deus. Desculpa.
E aí o que acontece lá? Ele acaba aliás, ele a seduz, claro, né? Então tem que ter essa questão da obra. Ele a seduz e a convence de mandar as crianças para o convento. Afinal de contas, ele quer ficar com toda a herança, né? E é isso que acontece na história. Ele manda as crianças, só que aí o Carlos, que é o sobrinho e é muito danado, ele foge do convento. Nesse meio tempo, a Rosa, que é a esposa, a outra esposa do Ambrósio, vem para a cidade onde ele está. Antes que eles se encontrem, o Carlos acaba descobrindo e acaba ali chantageando o Ambrósio. O que é interessante é que depois fica nessa história toda, nesse dramalhão todo, ao mesmo tempo tem bastante humor, até que, obviamente, ele consegue desmascarar o Ambrósio, e aí a tia também descobre que o cara não é bom, e aí todos saem do convento e são felizes para sempre. E é uma trama muito burguesa, né? Porque é justamente essas questões de herança, das ligações familiares que estão ligadas a interesses econômicos, comerciais, que acaba revelando justamente que é essa sociedade nova que eles estão vivendo, né? Sim, e até a questão dos próprios interesses. O que é interessante nesse período é justamente, olha só, o Sargento de Milícias, né? Como que o burguês se tornava alguém importante? Sendo militar ou sendo religioso? Político, né? Isso, político ou religioso. Então, só dessas três formas é que o burguês conseguia destaque social de uma forma mais respeitosa, além do dinheiro que ele tinha, né? E é interessante que as obras vão justamente mostrar. O que você não falou, senhor historiador, é que justamente essas obras é que acabam descrevendo como que era o ambiente do século XIX para vocês, historiadores, saber falar sobre isso. Sim, porque o que é escrito dentro do romance é para representar o que é a sociedade de época. Apesar de toda essa viagem gigantesca de romantizar, de você inventar e buscar elementos de fora, vai tratar dessas relações extremamente comuns, né? Que nem a gente estava falando dessa sociedade tipicamente burguesa, né? Então, essa relação com o teatro é para o cara ir para a peça, assistir, ver a história e se ver no palco. E, obviamente, isso aí vai aparecer dentro da escrita. É claro, tá? Por fim, vamos fechar com José de Alencar. Chegamos no Zé. Ele é muito interessante. O José de Alencar, ele acabou sendo uma pessoa bastante influente no século XIX, né? Eu brinco que ele foi uma espécie de Paulo Coelho do século XIX. Popularzão, assim. Bastante popular e nem todo mundo gostava dele. Eu, por exemplo, quando li Iracema, eu odiei esse troço. Mas porque também era muito novo. Também. Depois eu li de novo, eu acho mais legal. Também tem isso. Mas as pessoas do período estavam mais habituadas com aquele tipo de escrita, porque conforme nós falamos nas últimas aulas, né? Aí coloca aqui as últimas aulas. Vai ter o link aqui, isso eu vou colocar do lado, a gente vai dar uma olhada. Exatamente. Nossa, eu esqueci o que ia falar, gente. Ué, você estava falando do... você estava falando do Zé Alencar, falando sobre o tipo de literatura dele, como se fosse falar da Iracema. E aí eu te cortei para falar que eu odiei o livro. Que eu falei que ele era o Paulo Coelho da época, isso, né? Porque ele era extremamente popular, escrevia bastante. Lembrei. Lembrei que ele tinha arrumado treta junto com os Gonçalves de Magalhães, lembra? Sim. Nós tínhamos comentado lá que ele foi lá, escreveu lá um livro maravilhoso, foi lá, publicou, ele era amigo do rei, veio o José de Alencar e falou, mas esse livro falou nessa, esse livro é chato, né? Então imagina, né? Ele não era tão bem visto, tanto que quando ele morreu, Dom Pedro chamou ele de seu jeitinho insuportável. Então assim... Dá pra imaginar as razões pelo qual. Então ele devia ser um tanto quanto arrogante, assim, mas enfim... Tem muitos alunos que também não gostam dele, né? Porque todos os livros dele caem no vestibular, em algum momento do seu exame isso vai cair, infelizmente, ou felizmente, não sei. Isso é karma. Mas não é karma, é porque o cara escreveu tudo, como nós já falamos. Olha só citando as obras principais. Ele escreveu romances indianistas, sim, tá? Ele escreveu o Birajara, Iracema e o Guarani. O Guarani veio antes de Iracema, por exemplo. O Birajara foi o último livro, mas aí nós temos marcado 3 períodos históricos brasileiros. Que, aliás, o Guarani vai ser tão importante que vai afetar outros espaços, né? O Guarani virou ópera posteriormente, né? Não ópera de José de Alencar, né?
Então, sabe a Hora do Brasil, gente? É essa. É essa, pois é. Tadinho. A ópera é legal. Do Villa-Lobos, né? O Villa-Lobos é muito legal. A Hora do Brasil é um porre, mas o Villa-Lobos é legal. Ah, você vai ter que cortar isso daí, senão a gente vai ser tirado da internet. Mas vamos lá. O Birajara, né? O Birajara ele vai falar justamente do índio nativo, do primeiro período, aquele que ainda não tinha tido contato com o homem branco, né? que eu chamei de o índio mais da terra. A Iracema já vai começar a entrar com a questão da colonização. Sim. Então, justamente, Iracema é a lenda do Ceará, né? Porque o Ceará teve essa questão do Martins, né? Inclusive o nome do personagem principal é Martins, tanto quanto da lenda do Ceará. Ele foi o cara que eu mais odiei a primeira vez que eu li. Eu achava ele um porre. Ele é meio complicadinho assim. E é interessante do Iracema porque o Martins, ele acaba, quando ele acaba perdido, né? Ele é um colonizador que ele se perde e acaba ficando junto com os índios, que é de uma tribo inimiga da tribo da Iracema. Só que aí ele saiu com os índios para caçar, se perdeu, encontrou a Iracema. A Iracema, a primeira coisa que fez dele foi dar uma flechada, né? Deu uma flechada na cara dele, assim, passou de raspão, puff, a flecha. Ai, meu Deus, fiz besteira. Aí ela foi lá falar com ele, né? E como ele estava machucado, ela levou para a tribo. Então ele explicou na tribo, já foi falando para o pai de Iracema: então, eu sou coleguinha lá do pessoal que é inimigo de vocês. Aí o pai falou assim: não, relaxa, foi teu pai que te mandou aqui, tá de boa, né? E aí até ofereceu uma mulher para ele poder passar a noite e tal, né? Porque era normal, né? Segundo aquele período, né? Você recebeu alguém bem. Variedade genética. Mas o que aconteceu? O Martins não quis ficar com a moça porque já estava de olho na Iracema. A virgem dos lábios. Por quê? Não existe essa questão de virgem entre os índios, essa questão de ter que guardar a virgindade e tudo mais. Mas a Iracema, ela era a guardiã do segredo de Jurema. É ela que fazia uma espécie de suco, que era um alucinógeno, né, que as pessoas faziam ter sonhos delirantes, maravilhosos, né? E só uma virgem poderia cuidar daquilo. Ela era a dama do lago das histórias do rei Arthur, sabe? Exatamente. Nesse caminho. Exatamente. Então, teoricamente, ela não poderia ter contato com nenhum homem, ela era guardada para aquilo, né? E ao mesmo tempo não tinha isso na cultura indígena, mas aí tiveram que, justamente pensando nesse ideal português, tiveram que fazer isso com a cultura indígena, né? Criar uma coisa que não existe, mas enfim. Mas aí Iracema gostava dele, ele gostava dela, e teve um dia que ela foi lá, fez o segredo da Jurema para ele tomou, e enfim. E já foi, eu não podia mais fazer o segredo da Jurema. Ela não podia mais fazer. E ela acabou engravidando. E aí, assim, meio que como uma forma de vingança, vamos dizer assim, eles não puderam ficar realmente juntos, mas não por conta da tribo, não que a tribo tenha proibido. Se bem que eles tiveram que sair fora da tribo e tudo mais. O amor impossível. Né, o amor impossível, mas ele ficou muito saudoso da sua terra. Então você odiou o cara por causa disso, Paulo, talvez. Muito chato. Porque ele ficava lá meditando, pensando na terra dele, com saudades. Portugal. Né? E ela lá, ai, você gosta daquela loira, você gosta da tua menina aqui, vai me deixar. E nisso ela acabou esmurecendo. Um dia ele foi sair junto com a tribo, em caça e tal, numa guerra. E ela esmurecendo. Quando ela voltou, ela já estava quase morta. Ela tinha tido o filho, o Moacir, o filho do sofrimento. Tá? Quando ela foi dar o leite para o Moacir não conseguia sugar. Então ela pegou um cachorro do mato que mordeu o seio dela para poder jorrar o leite. Então o menino tomou um leite com sangue. Que é coisa dramática. Muito. Tá? Absurdo. E aí o Martim, quando o Martim chegou, ela deu a criança para o Martim, então cuide. E me enterre na palmeira que você mais gosta, para quando eu ouvir o vento, eu ouça você chamando pelo meu nome. Não, é que eu não gosto do livro, mas tá, é importante. Sim, né? Justamente devido a toda essa poética, né?
Iracema já começa, embora seja prosa, a primeira linha é poética, né? Ela tem é quase uma contagem rítmica na primeira linha. Você vai ouvindo o som do mar enquanto quebra, só que aí você tem que saber isso antes de ler, porque se você ler e não souber que você tem que ler num ritmo, você vai ler errado. E não vai entender nada. Por isso que a primeira vez que eu li, que eu tinha 13 anos, eu achei que tô aqui num porre, mas depois eu li de novo, sabendo isso aí, e falei, oh não, tem coisa interessante aqui. Pois é. E por fim tem o Guarani, que já é um romance falando desse índio que foi até batizado e mudou de nome, inclusive, né? O índio Poti, que é apaixonado pela Cecília, né? Ele virou Peri? Não, peraí. De Percival, né? Isso? Não. Era Ceci e Peri? Era Peri, o Poti, desculpa, Poti é o dos potiguaras, né? É, o Poti do Potiguara. E o que acontece com... Falei pra vocês, é muito nome, gente, pelo amor de Deus. Então o que acontece? É um romance em que o Peri, Peri e Cecília, justamente. O Peri, ele salva a Cecília. Né? O primeiro encontro deles é que ele ia caindo uma coisa em cima da Cecília e ele consegue, com toda a sua força de herói, homem, macho, segurar e gritar, sai, né? Vai, Superman salvando as lenhas. Exatamente, salve-se. E primeiramente o que era um amor impossível, depois acabou sendo admitido porque ele era uma pessoa extremamente virtuosa. Ficou civilizado. Né? E assim, um dos romances principais da literatura brasileira. Embora quem caia mais hoje em tese seja Iracema. Dos romances regionalistas, a gente vai ter Tio, Gaúcho, que a gente comentou, o Tronco do Ipê, esse assim eu confesso que... O Tronco de Ipê é bravo. É bravo. E o sertanejo, né? O interessante dessas obras, delas aqui que eu mais gosto é justamente de Tio. Né? Porque... Tio eu nunca li. Então, Tio é o nome da moça, uma moça extremamente virtuosa. Tio com L, não é Tio com ovo. Não, e justamente ela tem esse nome porque ela acaba alfabetizando um rapaz que ele tem problemas mentais. E para ele lembrar do tio, né, justamente DNA ao tio, ela pede para ele a chamada de tio, para ele lembrar do acento quando escrevesse. Né? E é uma obra que vai tratar, totalmente regionalista, que vai acontecer, como eu falei, no sertão. E vai ser esse amor impossível. O interessante do Tio é que justamente ela aí vai ser marcada como essas mulheres fortes de Alencar, porque ela não é assim, todo mundo gosta dela. Ela é tão virtuosa que todo mundo gosta dela. O primo gosta dela, um outro cara que quis ficar com a mãe dela e acabou, enfim, acabou morrendo, gosta dela. O moço que tem problemas mentais gosta dela, todo mundo gosta dela. Mulher perfeita. Mulher perfeita. E no final das contas ela não fica com ninguém. Né? Ela acaba ficando junto com esse moço e com a senhora negra que cuidou dela e enlouqueceu. E essa moça enlouqueceu, ela era louca, justamente porque ela viu quando o pai dela, da Tio, foi assassinado. Né? Aquelas coisas românticas malucas, né? Porque o pai havia saído em viagem para a capital, para negócios, a mãe ficou sozinha na sua casa lá no interiorzão, e à noite chegou um outro cara que era apaixonado pela mãe dela, e ele falou que era o marido dela, e a mãe não se tocou que não era. Eita de acho. Coisas românticas, né? E acabou engravidando. Aí quando chegou o marido mesmo, falou, pô, peraí, de novo? O que tá acontecendo aqui? Déjà vu. De onde é essa criança, né? E aí o pai acabou matando a mãe. Né? Então a negra viu tudo e acabou ficando enlouquecida. Né? E a Tio ela é cuidada por pessoas próximas. E a menina é extremamente virtuosa, todo mundo gosta dela, é apaixonado por ela, mas enfim, no final da obra ela não vai ficar com ninguém. E o que é interessante é justamente essa questão que vai aparecer na obra de assassinato, nós temos ali os assassinos por aluguel, que é bastante comum no interior do país. Né? Infelizmente ainda hoje, imagina que naquela época. Os urbanos, nós temos aí Senhora, a Viuvinha, Lucila e Diva.
Senhora e Lucila eu li. Então, Viuvinha e Diva eu não li, não. a Viuvinha é um dos romances, assim, é curtíssimo, né? Também tem outro, geralmente ele é vendido junto com o livro 5 minutos, porque são obras bastante curtas. Quase assim, um conto. É quase um conto. E Senhora, ele é sensacional, né? Senhora é legal. Ele é quase um romance pré-realista, chamam de romance pré-realista, justamente porque ele vai fazer essas críticas grosseiras ao casamento arranjado, né? E a própria Senhora vai ser uma mulher dona de si. É quase a Madame Bovary, assim, o negócio é denso. Bem por aí mesmo. Tanto que a história que se conta é que ela era pobre e era apaixonada pelo Fernando, né? Na verdade, ela e Fernando, os dois eram apaixonados um pelo outro. E só que o Fernando a troca por uma outra moça, né? Porque a outra moça, o pai da outra moça ia pagar 30 contos de réis para ele. Então nisso ela, né, fica lá. Quase foi vendida mesmo. Né, assim, até essa questão de quase foi vendida, porque a mãe mandava ela ficar na janela lá para poder, né, arranjar um casamento bom. E no caso a mãe dela morre, ela fica órfã. Só que nesse período, um tio dela quase que quis a prostituí-la. Uma história assim de vida absurda É assustador. da Aurélia. Aí o que acontece com ela? Deixa eu lembrar, 1 minuto, 2, 3, 4. Ela ganha uma herança de um avô desconhecido. Novamente, aquelas coisas malucas do romantismo. Avô desconhecido é fantástico. Não, uma engravida do marido que não é marido, que não reconhece, o outro lá se namora da moça que ele já tinha sido apaixonado quando era criança e também não reconhece. É umas coisas malucas. Surreal. O romantismo é isso, né? Aí o que acontece? Ela recebe essa herança, fica riquíssima e esse tio vem para poder ser tutor dela, só que aí ela consegue manter desse tio assim, fazendo as coisas que ela queria ao longe, que realmente ele era um negociante, e aí ela vai lá e paga 100 contos de réis pro Fernando se casar com ela. E o barato da situação é que, né, mesmo ela acabando poderosa pra caramba, ela não pode dar a cara dela, ela tem que ter um homem para fazer as coisas, porque não é o papel dela. Né? Perfeito, é exatamente isso. E aí o que também é interessante, né? Você fala, pô, mas ele vai lá e dá 100 contos de réis só para poder cobrir os 30? Sim, só que o que acontece? A moça com quem o Fernando iria se casar, não era apaixonada pelo Fernando, era apaixonada por outro. E aí ela vai lá, banca o outro para poder ter uma grana e depois dá os 100 contos de réis pro Fernando. Então, e também paga mais alguma coisa pro pai da moça. Então ela faz toda uma combinação ali para a moça se casar com quem ela ama e ter dinheiro para poder viver, e depois vai lá e resgata o Fernando. E por isso ela virou a senhora, né? A que manda, né? A que faz chover e faz fazer sol. Exatamente. E ela espizinha o Fernando o livro todo. É assim? É dessa forma? Não. Você lembra o que acontece? Muito superficialmente, faz muito tempo que eu li isso aí. Qual foi o final? Que eu já tô perdido. O Fernando se cansa daquela situação, começa a trabalhar de verdade agora, porque ele também é um burguesinho safado, exatamente. Burguês safado. Aí ele começa realmente a trabalhar mais seriamente, se bem que ele também tinha a sua questão de herói. Claro que o José de Alencar não ia acabar assim com o rapaz de uma vez, né? Ele tinha uma questão de herói porque ele gostava das festas, ele gostava do teatro e tudo mais, gastava bastante dinheiro com isso, mas ao mesmo tempo ele cuidava da família, né? Então era assim que o José de Alencar acabava resguardando a imagem de herói, de semi-herói do Fernando. E o que acontece com ele? Ele trabalha de verdade, consegue pagar os 100 contos de réis para ela, né? E para poder terminar ali o casamento. Então na hora que ela recebe isso, aí ela se ajoelha aos pés dele e fala, mas eu te amo de verdade. É amor de verdade. Agora que eu reconheço um homem por quem eu me apaixonei. E ali eles ficam felizes para sempre. Tem que ser. Né? Final feliz. E o histórico, né, que foi As Minas de Prata e Guerra dos Mascates, por exemplo, em que ele vai justamente contar sobre um pouco, de maneira romantizada, a Guerra dos Mascates, né, que houve no Brasil naquele período. Sim, acontece no Nordeste brasileiro, tá? Então, vê, a própria ambientação que ele vai criar, tanto em Guerra dos Mascates quanto nas Minas de Prata, de novo, ele vai voltar para quê?
para o que é essa nova camada urbana, burguesa, trabalhadora, né? O que é esse Brasil novo que está se formando? Exatamente. E isso é a busca da identidade nacional, né? Então, tudo isso de uma maneira idealizada, romantizada, extremamente... Acabei de falar idealizada. Pensando no que é melhor, né, para o período, mas ao mesmo tempo crítica, tá? Você quer ler um pedacinho aqui do Iracema? É tão legal. Você quer? Bora lá, vamos lá. Vai, um pedacinho assim, ó. E olha como muda a narrativa entre os romances. Eu vou ler aqui para vocês um pedacinho de Iracema, um pedacinho de Senhora, para vocês perceberem como a narrativa do cara muda, né? E o que torna ele genial, embora fosse chato, né? Segundo o pessoal da época. Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia nas frontes do Carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlogando as almas praias ensabradas de coqueiros. Serenai, verdes mares, alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. Onde vai a afouta jangada, que deixa a rápida costa cearense, aberta ao fresco terra a grande vela? Aqui é o primeiro capítulo. O primeiro capítulo é justamente... O primeiro capítulo é o final de Iracema. É quando o Martim tá indo caindo embora. fora. Exatamente. Então perceba que isso aqui é a prosa poética. Tá vendo? Só vai fazer sentido quando você acaba o livro. Não, e eu tô falando de prosa poética porque ele, embora seja prosa, ele escreve de uma maneira poetizada, entendeu? É sonoro. É sonoro. Onde vai como branca Alcione, buscando o rochedo pátrio nas solidões do oceano. Três entes respiram entre o frágil lenho que vai singrando veloz, mar em fora. Um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano. Uma criança e um rafeiro que viram a luz do berço das florestas e brincam irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem. Esse aqui era o cachorro dele e o bebê dele. Uhum. A lufada intermitente traz da praia um eco vibrante que ressoa entre o marulho das vagas. Iracema, porque ele está indo embora. Então, assim, quando ele fala das frontes da Carnaúba, da questão dos coqueiros, quando ele... Mar Verde. Da questão do Mar Verde, então ele acaba utilizando palavras, inclusive, que são próprias da terra brasileira, para poder descrever o ambiente. Isso é interessante, que o José de Alencar era cearense, depois ele foi embora para o Rio de Janeiro. Quando ele voltou para o Ceará, e ele visitou a cidade onde ele morava, ele escreveu Iracema. Então, ele gostava do lugar. De onde ele veio. Uhum. E agora, ó senhora, como vai mudar, né? A moça com talhe, languidamente recostando no espaldar da cadeira, a fronte reclinada, os olhos coalhados e uma ternura maviosa, escutava as falas do seu marido. Toda ela se embebia dos eflúvios do amor de que ele a repassava com a palavra ardente, o olhar rendido e o gesto apaixonado. Aqui é o início do livro, tá? Ainda é a parte do preço, que ele tinha acabado de ser comprado e ele estava lá... Oba! Fazendo a corte. É, claro, porque quando oferece o dinheiro para ele, ele não sabia que era a Aurélia. Ele não tinha noção disso. Eu gosto desse livro, eu acho muito legal. É uma senhora legal. Aí o que acontece? Ele não sabia que era ela, só que então ele ficou com medo, caramba, e agora? Só que aí o grande tio, não, relaxa que não é feia, não é manca, não é... Dá um calmo. Não, e assim, cheio de preconceito, perceba? Sim. Sim, você não é feia, não é branca, ela é cheio de preconceito. Mas em nenhum momento fala ser inteligente, né? Não é caipira, não, ele fala essas coisas, entendeu? Assim, de absurdo. E aí quando ele descobre que é ela, putz, ele ficou felizaço, né? Que legal, além de ser contão, ainda vou casar com a menina que eu gostava, show de bola, né? Então ela fala, é verdade, então me ama? Pois duvida, Aurélia? E amou-me sempre desde o primeiro dia que nos vimos? Não lhe disse já? Olha que cascudo, né? Não cascudo ainda, tá fazendo romântico. Então nunca amou a outra? Eu lhe juro, Aurélia, esses lábios nunca tocaram a face de outra mulher que não fosse a minha mãe. O meu primeiro beijo de amor guardei-o para minha esposa, para ti.
Que areia. Erguendo-se para alcançar-lhe a face, não viu Seixas a súbita mutação que se havia operado na fisionomia de sua noiva. A Aurélia estava lívida e a sua beleza radiante, há pouco, a marmorizava. Então, entendeu? Então, ela estava lá assim, mesmo. Na hora que ele foi beijar, ela fechou a cara, porque ela estava esquisinhando. Ou de outra mais rica, disse ela, retraindo-se para fugir do beijo do marido e afastando-o da ponta dos seus dedos. Na voz da moça, tomara o timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe sublevava o seio e que parecia regir-lhe nos lábios como aço. Aurélia, o que significa isso? Representamos uma comédia na qual ambos desempenhamos nosso papel com perícia consumada. Podemos ter esse orgulho que os melhores atores não nos excederiam, mas é tempo de pôr termo a essa cruel mistificação com que nós estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, e o Senhor, um homem vendido. Eu amo a Aurélia. Vendido! Exclamou Seixas, ferido de alma. Vendido, sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica. Rica! Rica! Sou milionária. Precisava de um marido. Traste indispensável às mulheres honestas. Olha. Traste indispensável é delicioso. Não, e ao mesmo tempo, mas referência ao período. Sim. Não, você poderia ser uma mulher boa com o marido? Então tá, né? Então já que tem que casar, vamos casar. Vai esse trem mesmo. O senhor estava no mercado, comprei-o. Custou-me 100 mil cruzeiros, foi barato. Não Promoção, cara. Não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. E ela chega a dizer isso. Ela fala, vai lá e tenta comprar ele por 100. Sem nem ficar lá, eu não quero, vai lá dar 200. Mas ele é tão vendido que por 100 ele se vendeu rapidinho. Saiu baratinho. Saiu baratinho. É isso. Fechamos por hoje, então? Fechamos por hoje. Então isso foi o romantismo. Já trabalhando poesia, agora trabalhando prosa. E em breve vamos ter mais períodos aí. Cara, se você curtiu essa aula de hoje, vai lá embaixo dar um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo dar um descurtir. É gentil da sua parte assinar esse canal. Eu sou o professor Fábio. Eu sou a professora Rosi. Essa é a literatura do Suetônio. E você, meu nego, você deveria estar estudando.